Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus, e que a graça desse Deus maravilhoso venha estar sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ler hoje, para nós fazermos o nosso programa Escalando Montanhas. Vamos ler em Mateus 26, começando com o versículo 57 até 68. Mateus 26, 57 a 68. Diz assim essa passagem: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: Esse disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Você entende por que eles não gostam da Bíblia? Você entende? Você entende por que eles não gostam da Bíblia? Entendeu? A gente começa a ler a Bíblia e começa a entender por que eles tentam desmentir a Bíblia. Eles têm ou que crer ou que desmentir, porque senão fica difícil. Camarada, eu conheço uma religião, vou chamar de religião. O que eles fizeram? Eles fizeram a Bíblia para eles e deram umas mexidas. Eu não conheço só uma, conheço pelo menos 2 que fizeram isso. Deram as mexidas no texto para aquele texto se coadunar com os desejos deles. Porque o texto é pesado. O texto é pesado. Prenderam Jesus e fizeram o que com ele? Versículo 57. Levaram para a casa de Caifás. Quem era Caifás? O sumo sacerdote. Quem estava com ele? Os escribas e os anciãos. Agora, uma coisa eu fico impressionado: Jesus ficou entre os grandes. Jesus ficou no meio do comando, no comando da nação e no comando do império. Ele ficou
no meio. Ele foi levado para o meio deles. Jesus circulou no meio da miséria, no meio dos doentes, no meio dos que estavam apodrecendo na miséria, na doença, sem solução. Ele conviveu entre os discípulos, ele conviveu na igreja, ele conviveu no meio dos ricos, ele comeu com ricos, ele foi para a casa de ricos, como Zaqueu e outros, e depois ele também ficou entre os grandes. Ele ficou, e ele conversou, ou foi perguntado, e ele pôde falar alguma coisa. No caso aqui, ele falou pouca coisa. Porque o cara disse: eu sou o sumo sacerdote, você não vai responder não? Eu tenho como, eu posso fazer, eu isso, eu aquilo. Eu te ordeno, eu te esconjuro. Você tem que falar. Você tem que falar. Você não responde? Ele guardou o silêncio. Então o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que você me diga se você é ou não é o Cristo, Filho de Deus. Eu te conjuro. Aí Jesus respondeu, e o cara disse: está vendo? Não falei? Ele mesmo confessou. Olha o que Jesus respondeu: tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono, aliás, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o cara queria morrer. Ele disse: nós temos que matar esse homem. Ele já falou com a própria boca. Ele disse que ele está se fazendo Deus. Ele está achando que ele é isso, que ele é aquilo. Filho de Deus? Que é isso? Quem pode falar uma coisa dessa? Mas ele não estava entendendo assim: todo mundo é filho de Deus. Não, não. Ele entendeu o negócio certinho. Ele estava entendendo certinho o que era. Que Jesus estava falando que ele era único mesmo, diferente. Jesus está dizendo, como tem gente que diz assim: todos são filhos de Deus, Deus é pai, não é padrasto. Não é essa bobeira, não. Aliás, não existe isso, tá? Isso é conversa. Mas não é isso, não. Essa conversa toda era um negócio seríssimo. E o judeu levava isso ao pé da letra. Ao pé da letra. Na Espanha, a Espanha já foi dominada antigamente até por muçulmanos. Mas teve uma época que, no mesmo lugar, conviviam os três: muçulmano, judeu e cristão. Tudo no mesmo lugar. A pessoa visita lá hoje, isso aí até é muito interessante. Então, os judeus, na época que eles eram perseguidos demais na Europa, eles tinham disfarces. Então, eles não podiam andar na rua no sábado. Então, eles faziam as casas redondas, próximas umas das outras. Então, entre as casas eles podiam caminhar, porque lá na rua eles não podiam. Só podiam caminhar tantos metros. Aí não podia mais. Mas por ali eles podiam. Eles ficavam circulando. Ninguém via, ninguém ia falar nada. Então eles eram assim. Os mínimos detalhes, eles aumentavam as vírgulas ainda, para ter mais detalhe. Principalmente na época de julgamento. A gente pensa que aqui no Brasil a nossa lei é terrível. Isso é do mundo inteiro, gente. Isso é do mundo inteiro. Eles criam métodos para fazer o pequeno pagar e para dar umas condições melhores para os grandes se safarem. Isso é coisa de antigo, fizeram isso com Jesus, né? O sumo sacerdote rasgou a roupa, rasgou as suas vestes e gritou: ele blasfemou, 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 ele é blasfemo. Nós não precisamos mais de testemunha. Todo mundo escutou. Aí o povo disse: é réu de morte, é culpado, tem que morrer. No versículo 67, isso aqui sem nenhum julgamento, sem nenhuma averiguação, sem nenhum processo, nada. Ali já aconteceu tudo.
começaram a cuspir no rosto de Jesus. Cuspiram no rosto de Jesus. Aí todo mundo estava ali e já começou a cuspir no rosto de Jesus. Deram murros em Jesus. Não diz que deram tapa na cara. Deram murros. Encheram Jesus de murro. Se um dá um murro, os outros também querem dar um murro. Entende? Você diz, mas deve ter sido 2 murros, 3. É porque você não estava lá, né? Você não compreendeu ainda. Ele estava sendo esmurrado em seu lugar, meu amigo. Em meu lugar. É o ódio. Eles têm ódio da gente hoje. Eles têm ódio da gente hoje. Eles fazem gozação com a gente na televisão. Eles fazem muita gozação. Eu escuto pessoas cantando ou elogiando uma música, Aleluia. Tá no auge até hoje no Brasil. Não estou falando da letra em português, estou falando da letra em inglês. Minha opinião, aquela letra é para desonrar a Bíblia, que fala de Davi, que Davi fazia salmos de louvores, cantava aleluia, mas ele viu uma mulher nua. Aquela música é para desonrar a gente. A desonra é muito grande. E nos Estados Unidos, há um tempo atrás, quando aconteceu muita morte lá, e aí a televisão começou a dizer, cadê Deus? Cadê Deus? Onde estava Deus? Não é porque ele estava querendo Deus, está querendo provar que Deus realmente não existe. Como que ele deixa um camarada entrar numa escola e matar muita gente com uma arma? Então, aquilo que fizeram com Jesus, de cuspir nele, de dar murro nele. Quando você vê certas emissoras de TV, History, esses tipos de aí, são várias. Tudo que elas falam, dizendo que é científico, tudo que elas falam tem o objetivo número 1 de desdizer, de desmentir quem crê nesse livro. Você diz, não, pastor Daniel, você está ficando doido. Estou sim. Pensa que eu nunca vi esses programas? Pensa que eu nunca vi inteirinho o programa da Geographic, esses canais? Sim, já. Estão no YouTube também, para qualquer um ver. Porque esse assunto aqui é grave. Esse povo estava esmurrando Jesus. Continua esmurrando. O Apocalipse fala que o inimigo perseguiu o filho. Perseguiu o filho. Depois veio um rio, jogou água e fez sumir. E o diabo mudou a estratégia. Foi perseguir a descendência da mulher. Se referindo à igreja, ele está perseguindo. Ele não gosta, porque se você crê em Jesus, se você abrir o coração para Jesus, você é salvo, entende? Você abrir o coração para Jesus, você é salvo, eternamente, é salvo do inferno. Então isso é seríssimo. Então deram um murro na cara dele, esbofetearam, e dizia, profetiza, quem que te deu o murro? Pá, 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 e um atrás, quem é que foi agora? Profetiza. Jesus padeceu por nós. Isso foi na época da Páscoa, da festa. Eu queria que você soubesse disso. Jesus olhava para você e Jesus te via na eternidade. Ele veio salvar o perdido, o pecador. Obrigado, meu Deus, pela tua salvação. Tua salvação não é porque o camarada é importante, não é porque o camarada é muito bonito, não é porque o camarada é dono de grandes propriedades. Não é isso, Deus. O Senhor veio salvar o perdido, o pecador, aquele que pudesse se encurvar sua fronte diante de ti e dizer, meu Senhor e meu Deus, aquele que pudesse dizer, eu creio, eu me entrego. Obrigado, Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Qualquer um que se entregar ao Senhor, o Senhor vai perdoar. O Senhor vai dar nova oportunidade, novas chances.
Eu te glorifico em nome de Jesus. Nós nos veremos no próximo programa, se Deus permitir. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no